não tô vendo aqui no Davina. Você vai iniciar agora. 1, 2, 3. Ó, já tá indo. Pronto, já começou. Não estou vendo ele aqui, não. Entrou já? Já ao vivo. Estamos ao vivo. Olá, gente, tudo bem? Estão me vendo aí? Tudo bem? A voz está boa? Está tudo certo? Olá, estamos aqui novamente. Estamos felizes. Essa mulherada está muito ousada, essa mulherada está muito desafiadora, né? Então, nós tivemos essa semana um encontro, né? Eu tive um encontro com Vânia Dutra, que é candidata a vereadora do município do Rio de Janeiro, e tivemos um contato também com Patrícia, que ela gosta que chame de nome de Preta Gonçalves, é um nome carinhoso e ela é o nome que ela usa. Ela é candidata a vereadora do município de Seropédica, aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos, assim, nesse momento, nós começamos a pensar na possibilidade de trazer as duas aqui, para que a gente pudesse discutir isso, discutir a possibilidade da gente debater essa questão da mulher no contexto político, no cenário político. Meu nome é Davina Castro, eu também sou assistente social, eu sou gestora de projetos sociais e sou terapeuta familiar. E amiga pessoal, tanto da Vânia quanto da Preta, que é um privilégio estar aqui. Bom, nós vamos começar, eu vou trazer um tema para a gente estar começando a discutir. Eu queria, Patrícia começa a falar, depois passa para a Vânia, sobre primeiro essa abertura, vocês se apresentem, tá? E vamos discutir esse tema central. Tá bom? Ok. Então, eu até anotei para eu não perder nenhum detalhe, que diz: muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos políticos, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica, a gente conversou muito isso, né, Patrícia e Vânia? Sim. A exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera até hoje no nosso cenário de baixa representatividade no governo. Ao mesmo tempo, a gente está vendo, quando a gente vê a distribuição de cargos eletivos no país inteiro, mostra o quanto a gente ainda precisa avançar para garantir a nossa maior participação. Nós temos uma grande dificuldade, que não é só não querermos participar. Há alguns indícios de que nós temos algumas dificuldades legais, nós temos essa história, né, de dificuldade legal de participar. Eu lembro que eu estava ouvindo sobre aquela primeira candidata, em 1932, e ela disse que poderia se candidatar, mas se o marido autorizasse. Então, assim, hoje a gente não tem esse cenário, mas a gente tem um cenário que inclusive, eu discuti isso com Preta sobre isso, sobre a questão de que a mulher tem os afazeres domésticos e acaba sendo... a gente está com som aí, paralelo. Aí acaba sendo um grande impedimento histórico, né, que vem para a gente. Então, assim, vamos trazer essa discussão primeiro, né, desse espaço, né, esse cenário político para nós, como vocês estão vendo, se apresentem, como vocês estão vendo, porque há um objetivo grande nessa live aqui, de mostrar que mulheres simples, mulheres próximas a nós, mulheres como nós, simples, que vivemos o nosso dia a dia, que somos aqui do subúrbio, lá de Guadalupe, lá de Seropédica, né? Eu também venho do subúrbio de Realengo. Então, assim, mulheres simples, como nós, como nossas colegas, podem chegar nesse nível de participação no cenário político. Tá bom? Para a gente trazer essa realidade para essa mulher. Ok? Preta pode começar, depois Vânia.
Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente hoje. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com a Davina e conversando agora com a Vânia, né, que também é candidata, para nós debatermos a importância e também falarmos um pouco dos entraves da mulher na política, né? E quando você traz essa questão, Vina, em relação às mulheres, às dificuldades, eu queria pontuar muito a questão do apoio partidário, né? É uma situação que, bom, eu sou Preta Gonçalves, desculpa, eu sou Preta Gonçalves, sou assistente social, moro no município de Seropédica, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós aqui estamos também, né, no meio desse pleito político, com muitas mulheres candidatas. Eu resolvi me candidatar porque eu acredito numa cara da política diferente da cara que está posta no nosso município, que é essencialmente masculina e que não tem avançado, né? São homens que estão ali, tem alguns que estão há 20 anos na Câmara, 5 mandatos, outros que estão há 16, e se você perguntar pelo legado desses homens, a gente não tem nada. O que a gente ouve de volta é: ah, mas o prefeito não isso, mas o prefeito não é aquilo. Então, eu acredito numa política participativa, feita discutindo e conversando junto com o povo, junto com a população da qual eu faço parte. Eu não me vejo fora desse cenário da necessidade e da carência dos direitos. Agora, falando sobre essa questão dos entraves para a mulher na política, eu acredito que existam muitas outras mulheres que queiram participar, mas que ainda sofrem muita influência da questão do lugar que foi dado para a gente na história, que foi socialmente construído para nós, que é o lugar do cuidado dentro de casa, o lugar do cuidado das crianças, das nossas e das outras, o lugar do cuidado do marido, e agora que a gente está com mais força, saindo pelas portas das nossas casas e dizendo que a gente quer direito, porque a ausência deles tem nos afetado profundamente. Então, eu queria pontuar uma questão que eu tenho visto muito aqui em Seropédica, conversando com as colegas da coligação, da nossa coligação Educando para o Futuro, é a questão do financiamento, né? Isso é um entrave, porque a gente vê alguns candidatos que já têm mandato, homens que já estão na política há muito tempo e que têm recursos para fazer várias coisas, colocar pessoas para hastear bandeira, panfletos de melhor qualidade, né, jornalzinho, alguns até com revista, e muitas candidatas mulheres sozinhas. Para você ter uma noção, olhando naquela plataforma 72horas.org, que fala da questão do fundo partidário que tem sido liberado, para a Seropédica vieram 60 mil para os homens e apenas 2 mil para mulheres, para uma mulher. O partido que hoje eu estou filiada, que no caso é o Patriota, ele recebeu 33 milhões do governo federal. Aqui em Seropédica não chegou R$1 para nós mulheres do partido. Então, essas são questões também que causam muitos entraves. Tem a questão das candidaturas laranja, mas eu acredito que nem todas sejam laranja. Só que algumas mulheres, né, algumas de fato são, como já foi comprovado pela lei, mas muitas mulheres não têm condições de avançar porque não tem financiamento. Você precisa se mover, você precisa de um carro, você precisa de pessoas levando o seu nome nas comunidades, nos bairros. E são poucas as pessoas que fazem isso por amor. Eu tenho um grupo comigo que faz por amor, por acreditar em mim, nas causas que eu defendo, mas isso é muito difícil quando a gente fala, de fato, da campanha propriamente dita. Vamos lá, Vânia. Olá, meu nome é Vânia. Eu estou tão feliz, eu estou tão... Meu nome é Vânia Dutra, né? Eu sou assistente social, professora universitária. Estava até conversando com os meus alunos agora, né? Antes de entrar aqui na aula, que o marco dessas eleições, na minha perspectiva, né? Porque é a primeira vez que eu participo, né, de um pleito eleitoral. Só um instantinho, Vânia. A Patrícia falou a mesma coisa que você na live. Eu já era para ter participado antes. Vamos lá. Sim, porque eu sempre gostei muito da participação, sempre participei, né? Controle social, movimentos sociais, passeatas, eu sempre participei, né? Então, assim, fui convidada, né, no caso, para o Partido Socialista Brasileiro, PSB, né, partido de esquerda, e eles me convidaram,
para vir como candidata. Eu ponderei bastante. Eu já era filiada desde o ano passado, porque como eu contei na outra live, né? Na outra live, eu estava dando formação política para as idosas aqui no bairro de Guadalupe, no livro do João Ubaldo, que é política. E aí, nessa formação política, nós vimos a importância, compreendemos a importância, né, juntas, da filiação partidária. E fomos procurar os partidos e a gente viu o trabalho que o Alessandro Molon, deputado federal, tem feito no partido, junto com o presidente também, que é o César Nogueira, do PSB. E nós decidimos ir ao partido conhecer e começamos a trabalhar lá. E o partido dele tem uma diretoria de mulheres, né, que é a diretoria estadual, que é a Luciana, que também me recebeu lá. E assim, o material de marketing que eu tenho usado, né, foi produzido pelo partido, entendeu? Assim, o partido tem dado apoio, né, nessa questão. Acho que todos têm, né? Folheto, construir um flyer, as praguinhas, esse universo todo que nós não conhecemos, passamos a conhecer a partir que nós participamos, o que é santinho, o que é flyer, dimensão, entendeu? A questão do financiamento também é uma questão que todo mundo está esperando, né? Se vai receber, se não vai receber. A quantia para a estrutura, porque você precisa prestar contas também. As pessoas pensam assim, você vai receber dinheiro. Mas não, acho que é até bom que é uma coisa da cidadania, a gente explicar isso, quando nós somos assistentes sociais, nós sempre explicamos, né? Que quando você está participando de um partido, você tem que abrir contas no banco, e são contas partidárias, né? Tem do fundo, o fundo partidário e a conta que as pessoas podem doar para a sua campanha, né? Também você pode receber doação da campanha. E aí, para você, o quê? Você tem uma estrutura de campanha. E essa campanha está bem atípica, né? Porque você tem que usar muitas redes sociais, o marketing digital, e às vezes ele não é caro. Tem que produzir vídeos, tem que fazer lives. O que a Preta está dizendo, bandeiras. E aí você faz escolha. Eu fiz escolha. Eu não vou fazer bandeira, eu não vou gastar o dinheiro que eu não tenho, que eu não recebi ainda, né? Na minha conta, eu tenho toda a estrutura de folheto. Eu estou usando a estrutura que eles me deram, que são os folhetos, as lives, né, que a gente faz, e o diretório produziu as artes também. Então, isso também, porque isso custa. Produção de arte também você paga. Então, nesse sentido, estão apoiando a nossa candidatura feminina. Nós somos 11 no partido de mulheres, né, participando desse processo. Temos um grupo também de mulheres, fizemos o treinamento. E aí, esse fundo partidário, quando o dinheiro vem, a gente também tem, no final, nós candidatos não ficamos com o dinheiro. O dinheiro é devolvido para o governo. Isso é importante falar, porque as pessoas pensam, vocês recebem, quem recebe, né? Às vezes, eu estava vendo um histórico, o que a Preta está dizendo, o que ela está trazendo, é verdade. A participação das mulheres laranja, o não investimento. Tem colegas minhas que já participaram em outros e saíram altamente endividadas, porque não receberam esse recurso financeiro. Isso é sério. E também, o que ela disse também, que os que já são, eles têm mais condições, mais verba, e aí se torna uma disputa desigual. Vânia, desigual nesse sentido. Você pode explicar... a gente já conversou sobre as candidatas laranja, mas pode ter pessoas aqui que vêm pela primeira vez e explica um pouco dessas candidatas laranjas, o que é, para que as pessoas... Então, existe a lei, né? A lei, porque assim, a política já amadureceu bastante, que é importante as mulheres participarem da vida política do país e ter representatividade, mulheres e negros. Né? E o que acontece? Isso não existe. Se você for em qualquer Câmara de Vereadores, o que você vai ver? Brancos e homens. Você vai ver isso. Então, assim, isso já é um consenso. Existe essa lei. Mas para a lei ser aplicada, é preciso que as mulheres participem. Mas só que as mulheres, elas eram chamadas a participar como laranja. Ela vai participar, mas ela não vai levar. Não vai ter a estrutura, não vai ter o apoio. Por conta da cota de 30% que a legislação agora impõe. Exige. E muitas mulheres não tinham nem voto nelas. Nem a própria família votava nela. Entendeu?
E isso foi observado pelo tribunal e agora eles estão acompanhando a participação feminina e de negros também, entendeu? Por exemplo, uma coisa, tempo na televisão, que é uma outra... Porque nós temos internet, mas a maior parte da população, elas veem a televisão, todo mundo, você está aparecendo na televisão? Eu falei, gente, eu já apareci na televisão, mas eu apareci só 3 vezes, e aí tem gente que ainda não apareceu, entendeu? Por quê? Porque não dá conta, porque é um espaço exprimido, são 6 segundos para você falar o quê, entendeu? Vai lá nas minhas redes. Vai lá na minha rede. Então, assim, a gente, talvez a pandemia fez a gente vir para esse local aqui que a gente está hoje. Mas a eleição se ganha nas ruas. Você vê, não pode fazer comício, mas se você for no interior, no Brasil e aqui no subúrbio, você vai ver as pessoas meio que aglomeradas, meio fazendo as coisas. O pagamento de preço, as pessoas falam assim, perguntam, você vai pagar o quê? O que a preta passa, eu passo também. Você vai pagar quanto? O fulano está dando material de construção. Eita, e a gente achava que isso já tinha sido abolido, né? Não foi abolido. Né? Fulano faz churrasco, dá R$50 para as crianças. Entendeu? A gente não pode falar porque a gente sabe mas a gente sabe que isso acontece muito, que é uma prática. E aí, a população, né, que está nessa situação de miserabilidade, pega os R$50, pega o salário dela. Então, quando eu estou vendo e são as mulheres aqui no território, são mulheres que ficam com a bandeira, são as mulheres que estão trabalhando. Então, são mais mulheres do que homens. Verdade. Eu quase não vejo homem na minha observação empírica. Eu paro para conversar com elas. Entendeu? E elas me escutam, porque às vezes as pessoas assim, eu não posso, eu te apoio, mas eu tenho que trabalhar para fulano. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Esse é o esquema. Eu vou falar para a pessoa não trabalhar, ou vou falar para a pessoa não receber o salário dela. É muita desigualdade. Então, essa democracia pautada numa desigualdade, por isso que nós somos candidatas, entendeu? Nós queremos ser escolhas, né? Nós queremos ser uma escolha para que a pessoa possa se sentir representada, porque nós respeitamos o voto do eleitor. Mas é um sistema muito opressor e desigual também. Sim. Eu queria até aproveitar isso para falar em relação a isso que a Vânia falou, porque esse apoio, né, de panfletos, de praguinha, essas coisas que são tão novas para a gente que está se candidatando a primeira vez, né, eu também tive no diretório. Mas nós, tanto eu quanto outras colegas da coligação de outros partidos, a gente esperava que viesse, de fato, um fundo partidário para que a gente pudesse potencializar isso, né? Como a Vânia falou, produzir um vídeo de melhor qualidade, que não sejam os vídeos feitos com o nosso celular. Então, a minha crítica em relação ao fundo partidário é exatamente essa. A gente vê lá que o Estado recebeu, né, que o seu partido recebeu, que veio do federal para o estadual, mas isso não é capilarizado para os lugares menores. Mas não tem uma legislação que é 5% para as mulheres? Sim, mas sabe que alguém que estiver assistindo a live aí pode até nos comentários me corrigir, mas eu conversei com uma amiga que é candidata também, aí no Rio de Janeiro, e ela falou a seguinte coisa, existe a quantidade que tem que ser depositada, que é o fundo de gênero, né, que é a cota de gênero, que vem para as mulheres. No entanto, estamos eu, você e Vânia concorrendo. Se digamos que eu sou a presidente, tem você e Vânia concorrendo, mas a sua candidatura está mais competitiva do que a de Vânia. Eu posso pegar esse valor e depositar na sua candidatura. Foi só para você, mas foi para a mulher. Entendi. Entendeu? Se eu estiver errada, a Vânia pode me corrigir. Aí você pode pegar... Porque também tem isso, porque explicar essa do coeficiente eleitoral, da nominata, eles falam que é do cabeça da nominata, daquele político que vai ter um investimento maior do partido. Sim. Entendeu? Então, isso torna o processo extremamente desigual para nós que estamos começando agora. Né? Exatamente. Entendeu? Não é, porque tem pessoas que já estão lá fazendo a trajetória. Então,
porque os professores, é o jogo, né? A democracia, ele é um jogo que tem regras, a gente precisa entender essas regras e participar. Só que nós vivemos num país que essas regras, para nós que estamos agora nos aventurando, nos lançando, né, nessa é muito nova, a gente precisa compreender e entender, mas isso já está estabelecido muito antes da candidatura da Petro de qualquer outro. Entendeu? E é interessante, é um jogo do partido político. E é por isso que não é só aquilo. Eu falei para a Preta na live, que eu acho que não falei para você, que a gente é obrigada a ouvir nos corredores do Congresso Nacional o pessoal do parlamento dizer não, as mulheres não querem, elas que não querem. Mas a gente vê, não é só o fato da mulher querer, e é isso que a gente está trazendo essa discussão, que é, primeiro, para mostrar para a mulher comum, né, para a mulher simples, para a mulher pobre, que ela pode, sim, se candidatar, que ela tem capacidade para isso, porque ela tem visão de mundo, ela tem experiência de vida, ela tem experiência política, talvez não partidária, mas experiência política todas nós temos, não é? Porque temos o dia a dia, e depois eu quero puxar isso para a Preta, a questão daquilo que a gente conversou sobre as pautas femininas, que você desmistificou, né? E aí eu trago para a Vânia também discutir isso. Então, isso não é só a gente querer participar. Nós precisamos, inclusive, garantir a nossa participação por meio dessas questões financeiras. É uma luta, eu acho que a gente tem que estar aqui discutindo isso, não é? Porque é uma lei, se precisamos rever, se precisamos fazer algum aditivo, então aqui é a hora da gente começar a discutir isso, não é? Porque não é só a mulher não quer. Então a gente tem, além disso, a gente tem outro campo a conquistar, que é o campo do direito nosso de usufruir desse valor, dessa cota, né? A questão da finança é essencial em qualquer lugar. Exatamente. Entendeu? E quando eu não sei se a Preta passou por isso, mas quando eu comecei, eu falei que ia ser candidata, muitas pessoas vieram para me desmotivar. Dizendo assim, contando tudo isso. Eu falei, gente, tudo isso que vocês estão falando, mas eu quero participar, porque se for assim, eu vou parar de viver, né? Porque a gente já fala, você não vai passar para a universidade, você não vai passar para o mestrado, você não vai passar para o doutorado, você não. O não já ouço desde sempre, né? A gente, mulher negra, né? Vai sempre ouvir não, né? Você não vai. Olha, uma vez eu fui trabalhar num lugar, eu dava aula, isso eu preciso contar para vocês, eu dava aula. E quando a gente começa, a gente rala, tu rala até hoje, mas a gente ralava muito. Eu fui dar aula numa pós-graduação, que eu fui convidada. E aí fui dar aula na pós-graduação. E eu estava dando a nossa pós-graduação. Aí, essa pós, que era uma pós que rodava as universidades. Aí eu estava num evento, numa universidade, e eu nem sabia que essa pós ia para essa universidade, uma universidade particular, mas de grande. E eu não sabia que essa pós. Aí uma pessoa me parou no meio do evento e falou assim: me perguntou meu nome, você é Vânia Dutra, você dá aula em tal curso, que era curso de gestão de projetos? Eu falei: dou aula sim, nesse curso, né? Ela, pois aqui você não vai dar aula. Oxe. Eu fiquei assim, porque essa pós está vindo para cá e eu aviso que você não vai ser corpo docente aqui. Só que 4 anos depois, eu fui coordenar nesse lugar. Eu participei de um processo seletivo. As pessoas falam assim, você não vai passar, mas o processo seletivo está aberto e eu vou fazer. Foi pelo jornal. Né? E foi um processo muito, muito bom. Então, eu fui trabalhar nesse lugar. Então, assim, fui coordenar o curso, não de pós-graduação, mas o curso de graduação. Então, gente, essa experiência que eu vivi como mulher negra, já professora, entendeu? Porque as pessoas falam, esse lugar não é para você. Aqui você não vai dar aula, aqui você sabe de todas as questões da política, você sabe que você não vai ter financiamento, você sabe que o político já tem aquele político que é o político carro-chefe do partido. Eu falei, tudo daí que tá, mas eu quero participar, eu quero aprender, eu quero fazer isso aqui que a gente está fazendo.
entendeu? Exatamente. Eu quero ser livre, porque como eu sou servidora pública do município, eu não posso falar tudo, né? Vocês sabem disso, porque você tem a represária. Por mais que eu participo do Fórum do Trabalhador e do SUAS, com pessoas militantes que são maravilhosas, essas mulheres que participam do SUAS, né? Que estão dia de sábado debatendo a questão da assistência social na cidade, como a assistência social não é levada a sério, como ela é levada com carro de politicagem, não política, de politicagem, né? Como a instituição não é respeitada nesse país, qualquer um pode assumir a parte da assistência e faz o que quer. Exatamente. É um absurdo. Então, isso, né, o que nós estamos vivendo hoje como mulheres participando de um processo político, mulheres negras, né, que carrega toda essa tua história, trajetória de vida, do não acesso à educação, do não acesso à saúde. Então, a gente resiste, a gente vai, mas é difícil. Lógico que a gente quer ter melhores condições, sim. Nós queremos que nas outras eleições os recursos cheguem para todas as mulheres que quiserem participar desse pleito. Eu acho que isso é uma luta comum, né? Que todas nós temos que fazer. Isso. Sim. Deixa eu, Vina, só antes de você pode retomar a falar. palavra, eu só queria falar, concordando com a Vânia, exatamente nisso. Quando eu comentei isso com um amigo, né? Ele falou comigo assim, na época, você tem que parar de ficar falando só nas mulheres, que a sua pauta é defesa das mulheres, porque as pessoas não vão votar em você por causa disso, por causa daquilo e tal. Aí aconteceu uma situação de alguém que tinha dito que ia me apoiar e essa pessoa não me apoiou, começou a apoiar um homem e nem veio falar comigo, era uma pessoa que eu tinha intimidade. E aí eu virei para esse amigo e falei, você está vendo como que nós mulheres fazemos política? Se um homem diz para o outro amigo, eu vou me candidatar, daqui a pouco a galera do futebol dele está toda mobilizada para apoiar ele. Mas quando você diz que uma mulher diz que vai se candidatar, as pessoas questionam, mas é isso mesmo que você quer? Então, você tem certeza? Não faz isso não. Tem tanta sujeira nesse meio. Isso não é de Deus. Outro dia, uma conhecida colocou num grupo em comum, ela falando, Jesus está só esperando as eleições passarem para poder bradar, porque as pessoas dizem que conhecem a Deus e estão se corrompendo com as eleições. Então, quando você é mulher, você tem todas essas questões. Teve amiga que falou para mim, amiga, eu não vou me envolver porque eu não acredito nesse sistema. Não, não, não. Eu continuo acreditando na democracia. Eu continuo acreditando porque a gente sabe que a gente precisa se colocar, que são espaços que precisam ser ocupados por nós. Então, isso que a Vânia falou é algo que eu também passei e que se a gente enchesse essa tela de candidatas, eu acredito que também diriam o mesmo. Exatamente. As pessoas vêm, elas não vêm no intuito de, tipo assim, não, Vânia, tem certeza que você quer isso? Quero. Então, eu estou junto com você, amiga. Vamos lá, vamos botar para quebrar. Não, as pessoas vêm com uma fala disfarçada de conselho, mas tentando nos desanimar de concorrer. E isso é muito triste, né? Porque tudo isso pesa em cima dessa mulher que às vezes quer, mas não teve oportunidade nem tem coragem de se colocar, como já aconteceu comigo no passado. Outro dia eu estava num Uber. E nós que somos cristãs, enfrentamos esses negócios da igreja também. Fala que a gente vai se corromper. Eu falei, gente, eu não vou me corromper. Eu cheguei até aqui, entendeu? Já tive cargos na prefeitura, já tive gestão de recursos. Como se a igreja não corrompesse, né? Se a gente não se cuidar, isso, né? Isso. É verdade. A igreja é o maior... É a maior possibilidade de corrupção, corrupção de tudo, né? Moral, espiritual, né? Política. A igreja ela é uma instituição tanto quanto qualquer outra, né? Então você pode se corromper em qualquer lugar. Outro dia eu estava no Uber e algum assunto que ele comentou sobre política. Eu não vou votar esse ano, não vou votar. Eu falei, pois é, o senhor não vota? Aí o senhor vai dar oportunidade para quem que vai entrar outra pessoa e o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O senhor vai sofrer as consequências disso tudo. Mas olha a mentalidade, mas pelo menos eu não votei. Eu falei, tá, mas pelo menos, eu falei para ele, pelo menos eu votei. Eu votei no melhor. Então, eu até fiz a sua propaganda, viu, Vânia? Porque ele não é da região do município do Rio.
eu falei assim, eu vou votar em quem eu acredito. Eu acredito na Preta, eu acredito na Vânia, então eu vou. O sistema pode estar corrompido, o sistema pode estar, mas se eu acredito em vocês, eu vou votar porque eu acredito em vocês. Se eu ver que, se eu vir que, sei lá, não aconteceu ou que vocês se corromperam, aí é uma outra questão. Mas eu tenho que acreditar na proposta da pessoa que eu conheço e que eu confio. Agora, isso acontece, vamos trazer para o ambiente eclesiástico, é a mesma coisa. A igreja, a gente está vendo aí, muito corrompida, mas a gente deixa de acreditar na igreja? Não, porque eu vou acreditar primeiro na proposta de Jesus para a igreja, e eu acredito que ainda tem muita gente séria. Então, eu gosto de ir lá, eu gosto de abraçar, eu gosto de ver, eu gosto de louvar junto com um, eu gosto de louvar. O fato de eu me excluir não vai parar o sistema, gente. E é isso que a gente tem que estar trazendo para essas mulheres, né? E eu queria, assim, porque também a gente vê várias pessoas, a Martin Luther King, Rosa Parks, Mandela. Isso. E as pessoas não falam, são pessoas todas que tinham uma fé, uma espiritualidade cristã, né? Acho que tem uma que eu gosto muito, estava até o documentário dela na Netflix, que é da Metodista. O nome dela agora me fugiu, mas eu gosto muito dela. Quem é. Ela fez uma live com um amigo meu de Uberlândia. Entendeu? Tem uma que é da Igreja Metodista, tem um documentário dela, me fugiu o nome. Então, assim, tem várias pessoas, vários cristãos, entendeu, que participam da vida ativamente. No Brasil também tem. Vários políticos de renome que a gente não sabe, né, tipo, eu não tenho como plataforma política a igreja, mas eu sou cristã. Eu falo isso no partido, eu sou cristã, eu tenho minha fé, minha espiritualidade, eu busco. Então, assim, eu nunca escondi isso de ninguém, nem na universidade, nada disso. Entendeu? Porque é o que me move, é o que me sustenta. Jesus Cristo é o meu Deus, é o meu Senhor. Entendeu? Mas eu entendo também que eu não vou levar a religião para esse lugar que o Estado é laico, que eu tenho que atender todo mundo, as pessoas, que eu tenho que ouvir, escutar, tratar os outros com dignidade, independente da religião, independente do posicionamento sexual dele, da orientação sexual, da atração, da vida dele. Isso não me compete. Tipo, se Deus deu a vida a ele, quem sou eu para ficar regulando a vida do outro? Exatamente. E se a gente for pensar, Vânia, o próprio Jesus, quando enfrentou os sacerdotes, ele não negou a instituição. Ele enfrentou as pessoas para que o véu não precisava ser rasgado, mas ele não aboliu a instituição. E é o que a gente vai fazer. O que a gente está fazendo aqui em termos de política é a mesma coisa. Porque se ele quisesse, ele não precisaria enfrentar sacerdote. Para que enfrentar sacerdote? Se ele era o próprio Deus. Mas ele precisava confrontar a instituição. Ele precisava trazer o novo para a instituição. É o que vocês estão fazendo. É o que nos é chamado para fazer. Paulo foi a mesma forma. Na hora que eu tive que ser grego, eu fui grego. Na hora que eu tive que ser romano, eu fui romano. É a mesma coisa. Gente, é a mesma coisa. Vamos parar de fazer esse separatismo que não existe. Isso é só uma desculpa para nós, para nos enfraquecer. É um equívoco, né? Porque o próprio Jesus foi extremamente político. Não é? Ele foi extremamente político, nos ensinou sobre política. Então, nós precisamos enfrentar, sim. Eu acho que essa é a nossa posição. Eu acredito que a igreja não precisa se partidarizar, mas nós temos que... Não, eu acredito em fulano, eu acredito em ciclano, então nós vamos fazer isso sim. Né? E é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Fala. E falando, pegando um gancho disso que a Vânia falou, né? Eu não uso a igreja como plataforma, né? Na minha igreja nós somos 3 candidatos, eu de mulher, eu e mais 2 homens, em partidos diferentes, mas somos 3 candidatos, 2 apoiando o candidato a prefeito que eu apoio e 1 apoiando o outro. Mas eu não uso lá como plataforma política, mas eu entendo que a gente precisa se ver como cidadão desse tempo. É o que eu sempre digo. Eu também apoio e acho maravilhoso que o Estado seja laico, porque isso garante às pessoas que professam uma fé diferente da minha,
de praticarem a fé delas em segurança e em paz até entre aspas, porque tudo que a gente tem visto de ataques, né? E garante a mim também que eu continue professando a minha fé na minha comunidade, em segurança e em paz também. Eu defendo o Estado laico e penso que a igreja precisa começar a oferecer resposta para os problemas da sociedade. Não que a igreja vai ocupar o lugar do Estado, mas a igreja tem condições, tem muita gente boa dentro da igreja, pessoas que sabem fazer os mais diversos trabalhos, discutir sobre os mais diferentes assuntos, e por que não servir a sociedade com isso? Exatamente. Né? Então, eu acredito também que a maneira como eu vivencio a minha fé, eu sou apaixonada pela missão integral, eu acredito que, de fato, aquilo ali, muita coisa ali é o que, de fato, a gente deveria viver o Eu Evangelho. também amo a missão integral. Buscando a justiça, o pão para todas as pessoas, não é se abstendo de um processo político que a gente vai fazer com que as pessoas cheguem a Jesus. Não é dessa forma. Se nós fôssemos pensar por esse lado, né, da religião, a gente precisa começar a entender e praticar a nossa fé e oferecer respostas. Exatamente. Porque a Bíblia está cheia de exemplos. Né? Eu sempre digo, quando Jesus lá multiplicou pães e peixes, ele não estava querendo dar só um exemplo de que ele é glorioso, mas ele estava mostrando ali, o faminto precisa ser alimentado, o estrangeiro precisa ser acolhido. Então, eu penso que a igreja precisa sair desse lugar. Mas a matemática de Deus, né? Repartir para multiplicar. E, tipo, sair desse lugar de inércia também exige da igreja, né, falando da instituição no geral, uma reflexão que muitas vezes ela não quer fazer. Porque nessa reflexão vai implicar em admitir os erros e as omissões ao longo de toda a história, como nós já sabemos, na ditadura, na escravidão, no Holocausto, né, no genocídio da juventude negra hoje em dia. Então, eu acho que, às vezes, esse lugar de nós não nos envolvemos é um lugar meio de vamos ficar quieto na nossa para a gente não ter que assumir as nossas responsabilidades. Eu fico muito... O Pacto de Lausanne, né, que chama a responsabilidade social da igreja, né? Acho que revisitar esse pacto seria essencial. Verdade, acho que né? Tem pessoas aí essenciais debatendo isso. Assim, acho que o Clemir Fernandes aqui no Rio, Clemir, né? O Carlinhos, né? Tem o Paulo Júnior também, Carlos Queiroz, Paulo Júnior, são pessoas, são teólogos desse tempo contemporâneo que têm debatido, que têm trabalhado, eu acompanho aqui eles, né? No Facebook, no Instagram, eu acompanho. Então, assim, porque eu não sou teóloga, né? Eu sou assistente social, eu tenho a minha vida de fé, eu estudei serviço social a minha vida inteira, né? Eu sei que a igreja ela tem deveria ter esse compromisso social, porque as igrejas, né, historicamente, sempre ampararam os órfãos, as viúvas, e né, a gente sabe disso, mas isso é uma forma de ação social da igreja. Eu explico bastante disso de ação social. Não é serviço social, não é assistência social, né, que é uma política pública, e se ela quiser fazer, ela tem que se organizar para isso, como a Davina fez lá, né, ela criou lá o projeto, trabalhou lá aqui na Sulacap, que tem, né, uma instituição, porque tem tudo isso, tem uma legislação que a igreja precisa, só que isso requer esforço e as pessoas acham que isso não vão fazer isso. Exatamente. Né? Bom, e quem é isso? Desculpa. Não, só para nós temos um tempo, né? Porque a gente conversa muito, né? Bom, eu queria ir partindo para o final, né? Porque a gente tem muito tema, né? Eu queria falar um pouco de família, né? Concluir família, e depois eu volto para a Preta, que eu quero amarrar no final aquele tema. Mas, assim, ontem eu assisti um vídeo, uma brincadeira da filha da Vânia. Ela falando, né, no Facebook, eu acho, foi no Instagram. No Instagram. Aí ela fez lá um videozinho, ela com os amigos. Você vai votar em quem? Você vai votar em quem? E assim, a gente viu ela assim muito, muito orgulhosa, né? Eu sei que é uma jovem, né? Tem seus arrobos, né? Mas como é que é isso? Como é que a família de vocês recebeu? Vânia, a gente tem que tempo aí no Zoom? Não, aqui pode ficar até 2 horas aqui falando, não tem problema nenhum. Mas é que depois as pessoas quase não assistem a live. Não, é verdade. Mas vamos partindo para o final. Eu queria que vocês falassem da família, né? Preta, como é que foi? Quando você decidiu, partiu de quem?
Alguém te animou? Como é que foi isso? Então, como eu disse para você, eu sempre quis, mas nunca tinha tido coragem, né? Quando eu falei a primeira vez, aí minha filha mais velha, que hoje tem 26 anos, falou: ai, mãe, você não vai fazer isso, não. Há 4 anos atrás. Aí ela falou: ah, mãe, você não vai fazer isso, não. Aí eu falei: não, mas eu vou fazer, porque eu quero e tal, mas acabei desanimando. Mas agora, dessa vez, eu recebi muito apoio, principalmente dos meus filhos, dos meus pais, né? Pessoas da minha família que eu imaginava que não diriam isso, assim, que são mais fundamentalistas, né? Que não apoiariam, mas me apoiaram. Teve um dia que eu estava me arrumando para sair e aconteceu algo assim que me tocou muito o coração. Eu estava me arrumando para ir numa reunião e aí minha filha do meio, que hoje tem 13 anos, a Moriá, ela sentou e ficou me vendo me arrumar. Aí daqui a pouco eu olhei para ela, as lágrimas estavam só escorrendo. Eu falei: o que que foi, Mori? Que a gente chamava de Mori. O que que foi, Mori? O que que aconteceu? Aí ela falou: mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Então, assim, eles me dão muita força. Eu fico até preocupada, já conversei com eles, já falei para eles: olha, se eu não entrar, eu não quero que vocês fiquem tristes, nem bravos com Deus, nem nada disso e tal. Mas eles me dão muita força, muito apoio. Né? Na época eu estava casada, quando eu entrei nesse processo eu estava casada, agora não estou mais, mas também recebi um pouco de apoio do companheiro, mas da onde vem mesmo o apoio maior é dos meus filhos. Ai, que Os bom, meus que filhos bom. e os meus pais. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E eu tenho também algumas primas que estão junto comigo. Hoje eu não fui para a caminhada agora de manhã, mas elas estão lá panfletando. Então, isso é muito bom, quando a gente vê que as pessoas realmente acreditam na gente, principalmente os de casa. Ai, que bom. E Vânia? Aqui, eu estou sempre envolvida com alguma coisa, desde quando eles nasceram. Então, o meu filho foi o Josué, né? Ele apoiou muito a ideia, né? Ele é presidente aqui do Instituto Educacional Araújo Dutra, ele é formado em Ciências Econômicas, ele tem 24 anos, ele vai ser pai agora, né? E aí ele me apoiou. A Esté, ela reclama: mãe, a senhora vai se enfiar nisso? A Esther falou, mas ela me apoia, ela que faz os posts para mim, que ela é jornalista, está fazendo jornalismo na Veiga, e ela faz os posts, ela fica me ensinando toda essa parte assim, de como falar no Instagram. Tem como falar no Instagram, tem umas coisas que a gente não tem que ser treinado, a gente não tem essa formação, né? Então ela apoia bastante, ela faz esses vídeos com aqueles garotos que estavam aqui são os garotos que eu trabalho, que reúno com eles toda sexta-feira aqui em casa, e eles também estão me apoiando. A minha mãe, que panfleta tudo quanto é lugar. A minha mãe, gente! A minha mãe tem 71 anos, ela é minha cabo eleitoral. Ela carrega panfleto dentro da bolsa, fala com todo mundo. E ela fica chateada quando as pessoas falam que não vai votar. Eu falei: mãe, as pessoas têm direito de não votar. Não, tem que votar. Você é minha filha, eu te conheço, que sei que. Ai, Então, que assim, bom, a né? família. E o meu marido também me dá apoio, entendeu? Ele tem me dado apoio para buscar as coisas, assim, mas acaba a gente saindo um pouco da família, né? Porque eu continuo dando aula, eu me afastei da prefeitura, eu estou em descompatibilização de serviços, né? No Instituto eu não trabalho, eu sou associada, mas não trabalho lá. E eu continuo dando aula, lecionando, porque é em outro município, né? Então eu posso continuar lecionando. Né? Senão, como é que eu ia sobreviver também, né? Então eu É preciso verdade. dar aula, entendeu? Eu continuo dando minhas aulas. E, assim, é muito trabalho mesmo, é sair na rua. Ir à rua também é muito bom, né? Com os meus vizinhos, minhas amigas aqui. As amigas apoiam muito as mulheres, né? Ai, que coisa boa, Tem né? esse lado. Você também, né, Davina, com o teu apoio. Poxa, se não é você aqui com a gente também, isso fortalece, isso ajuda muito a gente. Entendeu? E eles falam: se não ganhar, eu vou tentar de novo. Agora eu entrei, você, mas não. Isso aí agora, né? Vamos lá. Bom, Aprendi, agora até conseguir. Vamos até conseguir, não, né, vamos sim. Preta? É Não, isso que eu também não. falo, agora Contem é sem comigo. volta. Agora já É, era. isso, contem comigo, assim, aquilo que eu puder colaborar, abrir minhas redes, meus espaços para que vocês possam estar multiplicando isso, né? E mesmo que eu não, por exemplo, não vote, a ideia não é se eu votasse em outro estado, a ideia para mim é que a gente fortaleça o universo feminino, né? Desmistifique Sim, isso, isso. né?
Bom, então vamos caminhar para o final. Preta, eu queria que Vamos. concluísse, mas eu queria que você rapidamente, Preta, retomasse aquela questão das pautas femininas que eu achei muito interessante, acho que vale a gente retomar, né? E você se despedisse aí, falasse do seu desejo, né? do seu voto aí para que as pessoas, os cidadãos, né? de seropedienses. Como é que é o nome? Seropedicenses. São seropedicenses? Isso, lá de pessoal de Seropédica. Vamos Seropédica. Lá? Vamos, Preta. Então, quando nós falamos da questão da pauta feminina, porque muitas pessoas, às vezes, diminuem as nossas discussões como mulheres na sociedade, dizendo, mas vocês vão defender as pautas femininas. E aí nós conversávamos dizendo, mas o que não é pauta feminina? O que não é pauta para nós mulheres? Porque a educação dos filhos é uma pauta para nós. O saneamento básico é uma pauta para nós. O direito à cidade, à segurança, é uma pauta para nós. Então, dizer que nós defendemos os direitos das mulheres, né, o direito a uma saúde pública de qualidade é uma pauta para nós. A questão do direito à saúde reprodutiva é uma pauta para nós. Então, o que não é uma pauta feminina? É tão complicado esse lugar desse fazer político, porque parece que até da pauta os homens se apropriaram, como se saneamento, segurança, transporte, eles falam. Isso não afeta as mulheres. O que nos afeta são coisas menores. E não é isso. Em todos os lugares, em todo tempo, nós estamos e podemos discutir o que afeta a nossa vida na cidade. Então, a nossa pauta é a cidade. A nossa pauta não é só falar, um exemplo, não estou diminuindo, mas nós não queremos falar apenas do pré-natal, porque parece que eles pensam isso, né? Que a gente vai falar do pré-natal, da creche. Não, a nossa pauta é a cidade inteira, é discutir a vida da cidade a partir de uma perspectiva de gênero, é encontrar um lugar onde nós possamos colocar o nosso olhar e a nossa forma de interpretar a vida na cidade com um olhar feminino, porque isso está relegado ao olhar masculino, à interpretação masculina. E é muito importante que você, que é mulher, que nos assiste, que é amiga da Vina, que é amiga da Vânia, que é eleitora da Vânia, que é minha amiga, que é minha eleitora, entenda que é necessário que nós coloquemos mulheres nos parlamentos municipais. Isso urge. Não existe a defesa da ideia de políticas públicas para mulheres sem a presença. Alguns homens podem até defender isso, eu ainda não vi, mas podem até defender isso. No entanto, isso não é defendido com tanta legitimidade quanto nós temos a presença da mulher lá dentro. É falarmos do nosso lugar, é falarmos daquilo que a gente vive. Então, não existe essa questão de, mas vamos defender essa pauta feminina. Se nós defendemos uma sociedade mais justa, mais acolhedora para nós mulheres, nós estamos defendendo isso para toda a sociedade. Uma sociedade onde uma mulher possa sair do seu trabalho e voltar sem o risco de ser estuprada é a mesma sociedade onde um homem pode sair do seu trabalho e voltar sem o risco de ser agredido, de ser assaltado, de ir para a escola da nossa filha, o nosso filho ir para a escola sem correr o risco de levar uma bala perdida. Eu estou defendendo também que um homem, que um menino, que um jovem vá para a faculdade, vá para a escola e não corra o risco de ser atingido por uma bala perdida. Então, eu acho que quando dizem pauta feminina, querendo diminuir a nossa discussão, diminuir a nossa voz, as pessoas estão se equivocando. Nós não estamos defendendo um projeto de gênero apenas. A gente está defendendo um projeto de sociedade, um projeto de uma nova construção política pensado para nós e por nós. E por que não nós? Por que não uma mulher? Exatamente. Muito bom. Perfeito. Quando a mulher ela traz, né, que é a condição feminina, né, porque você teve uma sociedade bastante hierarquizada,
né? E onde a pauta, né, que a gente fala pauta masculina, e é verdade o que você está falando, Preta, concordo plenamente com você, porque quando eu estou falando, estou dentro da minha casa e tem a enchente, o esgoto vem e vai atingir o meu filho, é a minha casa, então isso não é uma pauta, é uma pauta, vai atingir a vida, mas que a mulher se preocupa muito que o espaço doméstico, né, que foi sempre dado à mulher, que é o cuidado porque na nossa sociedade é assim, né, o espaço doméstico, do cuidado, o cuidar cabe à mulher. Né? Só que esse cuidado tem que ter condições até para esse cuidado, porque não tem, né? Muitas mulheres não têm a sua casa, não tem saneamento básico na sua casa, não tem educação para os seus filhos. E aí fica aquela angústia. Meu filho, quando eu sou assistente social de CRAS, as mulheres percorrem querendo vaga para a escola. O meu filho terminou o ensino fundamental, não tem ensino médio para o meu filho. Entendeu? E aí não é uma. É claro que é a educação, acesso à educação. Né? Como é que o meu filho. Eu quero fazer um curso de informática para o meu filho, eu quero fazer um curso de inglês. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho precisa de quê para ele poder conseguir? Porque eu não vou durar a vida inteira, o meu filho precisa pelo menos ter uma formação. Claro. E eu não vou buscar. Então, a qualificação profissional do meu filho, né? O que ele vai ter, filho e filha, né? O que ele vai trabalhar. As mulheres hoje não ficam. Casamento para a mulher não é definição de vida mais. Né? É uma escolha. E ela precisa estudar também, ela precisa transitar, ela precisa ser respeitada. Ela não pode, o corpo dela não pode ser violado porque ela está passando na rua. Então, tudo isso são questões que perpassam essa sociedade, que é repleta de opressões, e a gente resiste e a gente participa para que isso possa ser transformado. Para mim, talvez eu nem veja, mas a outra geração vai ver. Se eu estou aqui falando com você hoje, porque mulheres lutaram lá atrás. Exatamente. E muita gente passou muito sufoco para que a gente tivesse esse direito. Eu falo muito quando eu faço trabalho com preparação para aposentadoria. É bem semelhante. Mas eu não quero aposentar. Você olha só, muita gente morreu, inclusive, lutando por isso. E não conseguiu usufruir. E hoje a gente pode usufruir. Isso é produto de luta. E hoje a mulher, nesse papel que vocês estão, e que eu estou no sentido de estar trazendo essa discussão aqui, foi motivo de luta também, né? Então, eu queria, assim, trazer essa discussão para vocês. Eu queria agradecer. Eu amei conhecer a Preta, que eu não conhecia. Eu também. Amei conhecer você. Amei saber que você é assistente social, igual amiga, e tá na mesma. Porque assim, é o que nos une, né? Sim. É o que nos une, né? É essa base. Porque às vezes você fica assim, pô, será que só sou eu? Não, a gente tem várias outras mulheres também nessa mesma condição. Entendeu? Eu não vejo assim, eu não consigo ver como adversárias, entendeu? Não. Eu vejo assim, alguém como pessoa que tá na mesma luta que eu, movendo a vida. E para melhorar a cidade que a gente vive, né? Ela em Seropédica, eu aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? O município do Rio. A minha pauta mais é a infância e a adolescência, né? E as mulheres e as idosas, porque eu trabalho com elas, é o meu dia a dia, é o que eu lido, é o que eu escuto. E aí tem essa questão da saúde, da educação, do emprego, da qualificação profissional, de buscar. Eu gosto muito de trabalhar orçamento, eu gosto de trabalhar orçamento, eu não tenho problema com a questão de orçamento público, acho lindo. E, assim, e as pessoas às vezes não querem pautar a programação. Então, quando eu estava lá na prefeitura, eu falei, caraca, eles não estão pautando orçamento para isso. Não tão... Mas eu não tinha voz. Agora, se a cidade do Rio de Janeiro me der essa voz, eu vou pautar. Ó, o orçamento tem que ter infância, tem que ter aqui, tem que ter lá na região de Acari, de Guadalupe, de Honório, que não chega a nada. Entendeu? Então, assim, porque eu vivo aqui, então é para cá que eu quero trazer. Eu espero conseguir. A gente tem esse ânimo, né? A gente sabe torcer. Que é difícil, mas a gente tem essa esperança que nos move, né? É verdade. Então, vamos chegando. Lá. Vânia Dutra, você está concorrendo pelo PSB. PSB, o número é? 40404 ou 40404. Tá. Preta? Eu estou concorrendo pelo Patriota e o meu número é 51321. Ok. Então, vamos, assim, eu queria agradecer vocês, eu sei que essa semana está corridíssima para vocês, mas eu queria trazer muito essa discussão aqui para nós, e é um prazer, assim, que Deus continue abençoando vocês, né? Porque Ele está no controle desse negócio aí, e política é de Deus, sim,
né? Então, a gente deu sim. Então, vamos aí brigar, vamos conquistar nossos espaços, né? Vamos como a palavra diz, né? A fé sem obras é morta, quer dizer, a gente precisa praticar, né? A gente precisa fazer funcionar, a gente precisa colocar a mão na massa. Né? Então, eu estou muito feliz e orgulhosa de vocês. Muito obrigada por confiar nesse espaço aqui para mim. Tá bom? Tá bom. Eu também agradeço muito, muito obrigada. Foi muito bom estar com você, sempre é um prazer. Davina, eu falo essas coisas para você, às vezes, no WhatsApp. Né? Você é maravilhosa. É uma benção nas nossas vidas. Quantas mulheres Davina tem mentorado nesse tempo de pandemia, porque todos os dias ela manda um podcast com a palavra de Deus, com um estudo, esse cuidado. Que cuidado, né? Que maravilha, que dom, que vocação para cuidar. Sim, então você é uma mulher maravilhosa. Eu também te agradeço a Vânia pelo espaço e já te desafio a, independente dos nossos resultados, você voltar para conversar com a gente outras vezes. Sim, como é que vamos fazer disso um movimento para poder empoderar outras mulheres. Exatamente. É verdade. Vamos abrir aqui um espaço, vamos dar um nome para esse projeto. E vamos trazer outras aqui também para estar discutindo com a gente, não é não? Sim, acho ótimo. Então tá Perfeito. Bom. Um beijo. Beijo, muito obrigada. Obrigada. Vânia vai deixar gravado, não é isso? Vou deixar gravado, vou disponibilizar no teu Facebook, vai ficar gravado, e vou disponibilizar no YouTube lá, que eu tenho uma página no YouTube que eu criei. Que bom. Então tá bom. Tô tentando aumentar meus seguidores no YouTube. Tá bom. Já vou lá te seguir. Já vou lá te seguir também. Valeu, siga lá no YouTube. Tem várias aulas lá disponíveis. Que bom. Todas as aulas de responsabilidade social, de política social. Que ótimo. Quando terminar essa aula, eu vou disponibilizar de gestão também, de finanças. Então tá bom. Eu espero ir na posse de vocês. Sim, em janeiro. Vamos estar todos lá. Isso. Mas vamos continuar essa luta. Um grande abraço. Janeiro vamos estar lá. Beijo. Tchau. Tchau.